que não pode faltar e muito importante num culto é a palavra do Senhor. Amém. Pode ter tempo para louvores, pode ter tempo para as homenagens, mas precisa ter esse tempo para a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que levanta, é a palavra que traz a vida, é a palavra que muda, é a palavra que constrói, é a palavra que derruba. É pela palavra de Deus que você está aqui nesta noite. Aleluia. E quem não veio pela palavra está no lugar errado, porque nesse lugar tem uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração. E também outro elemento que não pode faltar em um culto é o poder de Deus. Aleluia. Precisa ter o poder de Deus. Eu fiquei feliz que eu ouvi o testemunho da nossa irmã, e ela disse agora que, pastor Jonas, naquela semana do milagre, eu estive ali no culto e recebi o milagre. O Senhor Jesus alongou uma das minhas pernas e eu estou aqui testemunhando que eu recebi o milagre. Nós precisamos pregar acerca de um Deus que cura, de um Deus que faz milagre. Glória a Deus. Às vezes a gente é saudosista e fica se lembrando lá do passado. Mas como que acontecia daquela forma? Hoje não acontece mais. E muitos dizem que saudade daquele tempo, daquela igreja. Não, Senhor, o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente. Sabe por que Deus não está operando? Porque eu e você deixamos de buscar a presença de Deus. Eu e você deixamos de orar como antigamente nós orávamos. Se lembra quando você aceitou Jesus? Se lembra quando esta palavra entrou no teu coração, que você tinha desejo de orar, você tinha desejo de ler a Bíblia, você tinha desejo de fazer a obra do Senhor? Porque é que esse desejo pelas coisas de Deus foram se apagando no teu coração. Sabe por quê? Porque as tuas prioridades são outras. Mas se você voltar e deixar o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração, dominar a tua vida, fazer uma limpeza no teu coração, e o teu coração for somente de Jesus, você vai voltar a ver os milagres de Deus na tua casa, na tua família, na tua congregação. Amém. Nós estamos dependentes do pastor, nós estamos dependentes do pregador, nós estamos dependentes da irmã do círculo de oração, mas Jesus está dizendo: eu quero ter um compromisso com você, porque eu quero operar um milagre através da sua vida. Meu irmão, Deus vai te dar autoridade nesta noite. É o culto da vitória, você veio buscar a vitória, o Senhor Jesus vai te dar autoridade aqui nesta noite, e você vai viver o extraordinário de Deus. Como o poder de Deus estava naquele lugar, o homem de Deus estava ali cheio de graça e unção. Existia um jovem naquele lugar chamado Eutico, e a palavra do Senhor diz que ele adormeceu sentado na janela e caiu do terceiro andar, caiu lá de cima e morreu. Caiu morto. Imagine a tristeza que Paulo estaria trazendo para Troade se aquele moço morre tragicamente. Você imagina um evangelho que traz a morte, um evangelho que traz a tristeza. Essa mensagem eu preguei ontem ali na Igreja de Nova Brasília. Eu ia trazer outra mensagem, mas o tempo ficou curto. Eu falei, vou resumir essa mensagem para que os irmãos entendam e entrem na mesma visão. Eu testemunhei de que eu fui visitar uma senhora, e um dia eu estava pregando e no culto, e estava contando o testemunho de uma mulher que estava orando há quase 20 anos pelo seu esposo, e o seu esposo não havia se convertido, estava no vício do álcool, estava perdido. Mas todos os dias que ela ia para a igreja, para o círculo de oração, ela pegava a sua Bíblia e ela sentava em um lugar e deixava a Bíblia em outro lugar. E ai de quem tirasse aquela Bíblia daquele lugar. Mas irmão, a história era cumprida. Tirasse a Bíblia, a irmã Margarida, ela fazia uma briga e tinha que deixar aquele lugar vago, e ela dizia: este lugar é o lugar do meu marido. Parece loucura, mas o tempo se passou e um dia ela dobrou o joelho, e quando ela menos esperou, olhou para o lado, quem estava ali ajoelhado do seu lado era o seu esposo. Oh, glória. E naquele culto ele aceitou Aleluia. Jesus, e eu estava contando
contando esse testemunho, estava pregando acerca de perseverança. Persevere. E quando eu estava contando esse testemunho em uma congregação que eu estava dirigindo recentemente, uma mulher no meio daquelas pessoas, poucas pessoas que estavam naquela igreja, naquele culto, se levantou e disse: eu sou essa mulher. Oh, este é o glória. meu testemunho. Amém. E este é o varão que Jesus salvou e transformou. Irmão, eu não consegui pregar, porque desceu uma unção, uma graça de Deus muito grande na congregação. E então eu fui visitar essa irmã. Por algumas vezes, eu e a irmã Denise visitava essa senhora, e ela era uma mulher muito alegre. Uma das mulheres que eu sempre testemunho, que tinha visão de tudo. Uma certa feita, uma mulher entrou endemoniada na congregação. E ela entrou endemoniada, e o demônio, ele estava com tanta liberdade na vida desta mulher, ela estava tão dominada pelo diabo, que o demônio não somente tomou a vida dela, mas tomou a vida do cachorro dela. Irmão, esse testemunho é ao mesmo tempo que ele é um testemunho de mudança, se torna um testemunho até engraçado. Mas quando eu expulsava o demônio da mulher, pegava no cachorro. E o cachorro, irmão, me avançava e me mordia minhas canelas. E só a irmã Margarida dizia, e eu ouvia nas palavras, dizia: Jesus, abençoa o nosso pastor. Jesus, dá autoridade ao nosso pastor. Eu via evangelista irmão Geraldo, aquela mulher com as mãos levantadas, dizendo: Jesus, expulsa esse demônio. Irmãos, foi uma guerra tremenda. Foi uma guerra, mas no final, a mulher e o cachorro foram libertos. Oh, glória! E a mulher não somente foi Aleluia! liberta, eu falei que você ia dar risada. Não somente a mulher foi liberta, mas também ela ficou livre daquele porre de cachaça, que ela chegou bêbada, e ela saiu dali transformada pelo poder do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Esta mesma irmã do testemunho era uma irmã que tinha visão acerca de tudo na igreja. E eu fui visitar ela, uma senhorinha já de idade, e visitando ela uma tarde, marcamos de outro dia, e poucas pessoas, então semanalmente eu estava ali visitando a irmã Margarida. Mas um dia eu cheguei, a irmã Denise não foi comigo nesse dia, e eu cheguei, quando eu cheguei na garagem da casa, onde ela sempre ficava, ela estava sentada na cadeira. E quando eu cheguei naquele lugar, eu conversei com ela, e ela babuciou algumas coisas, mas eu não entendi. Eu até pensei, ela está dormindo, porque uma pessoa idosa às vezes pode dormir sentado. Até um novo, se estiver cansado, dorme sentado, perigoso até cair do banco, como aconteceu aqui com esse moço. Mas eu disse: irmã Margarida, eu estou com um pouquinho de pressa, eu só vou orar pela senhora e já vou seguir a minha caminhada. E quando eu coloquei a mão sobre ela para orar, ela caiu. E quando ela caiu, eu segurei ela nos meus braços e larguei ela devagarzinho no chão. A irmã Margarida morava em um terreno grande, e ela morava no centro daquele terreno, e os seus netos e filhos rodearam a casa da vovó. E quando a mulher caiu, eram todos incrédulos, pessoas que não gostavam de pastor, não gostavam da igreja, somente ela e o irmão, o esposo, que me fugiu o nome agora, que serviu ao Senhor. Quando ela caiu no chão, eu ouvi um grito de uma neta que disse: o pastor matou a avó. Irmão, aquilo entrou tão forte nos meus ouvidos e no meu coração que eu estremeci. Eu disse: Jesus, eu não vim aqui para trazer morte neste lugar, eu vim aqui para trazer vida. Devolve a vida para a irmã Margarida. Naquela hora eu lembrei do testemunho da minha mãe, que estava num culto, e quando o pregador estava pregando eufórico, ele caiu duro no púlpito. E quando ele caiu, o Espírito Santo falou com a minha mãe, lá na nave da igreja, e disse: repreende agora o espírito da morte. E ela saiu de lá marchando, e veio no púlpito, colocou a mão sobre ele, e disse: eu te repreendo, espírito de morte. E o homem deu um salto, se levantou, sentou um pouquinho, e voltou a terminar a pregação, irmão. Eu tenho testemunho, querido. Eu me lembrei naquela hora, daquela cena, e disse: Jesus, tu és o Deus que faz milagre, o Deus que ressuscita. Devolve a vida para a irmã Margarida agora, Jesus.
Quando eu falei assim, a irmã Margarida deu um suspiro e voltou a respirar. Então eu deitei a irmã Margarida de lado e já veio os netos e filhos e começaram a me empurrar e diziam: esse pastor orou na cabeça da mãe e apertou a cabeça dela até que ela caiu. Ah, esse pastor aí derrubou a avó, queria matar a avó. Irmãos, eu saí de lá, quando eu cheguei em casa eu estava mais branco que uma folha de papel. E quando eu cheguei em casa, Denise disse o que aconteceu, eu contei, ela disse: vamos orar, porque Jesus já deu vida para a irmã Margarida. Amém. Passou-se um tempo, umas 2 ou 3 horas depois, eu recebi uma ligação de um telefone fixo, era a irmã Margarida me ligando. Eu pensei: Jesus, velório, porque a fé da gente se abala. Mas era a neta, aquela que gritou: o pastor matou a avó, era ela. Ela disse: pastor, a minha avó quer falar com o senhor e quer que o senhor venha agora aqui, o senhor é sua esposa. Eu fui. Quando eu cheguei naquela garagem, estavam todos os filhos e netos naquela garagem. Quando eu entrei com a irmã Denise, ela disse: fecha a porta do quarto e só fica o pastor e a sua esposa. E nós ficamos ali, e ela disse, bem fraquinha, ainda sentada, deitada na cama, ela disse: pastor, o senhor veio enviado por Deus, porque antes do senhor chegar eu senti uma dor muito forte nos meus braços, um peso, uma dor no meu coração, e eu estava morrendo ali sentado naquela cadeira, e ninguém da minha família ia ver. Mas quando o senhor chegou e orou por mim, eu senti um queimor no meu corpo, a ponto de eu não aguentar ficar sentado, então eu caí. Pastor, eu quero te agradecer, porque o senhor veio aqui para trazer vida. Aleluia! Na minha casa. E tem mais, Glória meus a Deus. filhos, meus netos estão ali para pedir perdão para o Senhor e para o Senhor orar por eles, porque eles querem conhecer o nosso Deus. Aleluia!